Neste vídeo de hoje, eu gostaria de discutir com vocês, pelas dúvidas que vocês têm levantado, sobre o problema de dissolução de sociedade, quando a gente faz um valuation para dissolução de sociedade, seja ela amigável ou judicial. Como eu havia dito anteriormente, o ideal seria você fazer uma cláusula no contrato social em que você estabelecesse que o valuation feito a todo ano seria a base para a saída do sócio nos anos subsequentes, seja ele por morte, ou por vontade própria, ou por incompatibilidade, por tudo, né? Que deveria ser praticado. Por que eu digo isso? Porque quando é amigável, tudo bem, chegamos num acordo, vale isso. De comum acordo aceitam a empresa que vão avaliar, de comum acordo aceitam o valor que chega o valuation, de comum acordo chega no valor de cada cota social. Mas, quando a gente entra na área judicial, as discussões parecem infinitas. Porque, na realidade, a maioria dos contratos sociais ou estatutos sociais, nessa pequena cláusula aí, que geralmente está lá no fim do contrato, um pouquinho antes de falar qual vai ser o foro da cidade que vão ter as discussões, né? Uma cláusula antes reporta essa dissolução de sociedade e diz que você tem que levantar um balanço de determinação. E olha, quando chega nesse momento, é uma dor de cabeça terrível para todas as partes. Porque, na realidade, tem um artigo no Código de Processo Civil, artigo 606, que ele diz que na saída do sócio deve ser levantado um balanço de determinação, mas não define qual a metodologia. E ele diz o seguinte, que esse balanço tem que verificar os bens tangíveis e intangíveis do ativo e do passivo. E nesse momento que começa toda a confusão. Por quê? Porque o judiciário não tem firmado uma metodologia para se avaliar esse balanço de determinação. Qual seria a metodologia para se fazer o balanço de determinação? O ideal e mais justo, na minha opinião, seria fluxo de caixa descontado. Mas há uma corrente que aceita bem isso e uma corrente que não aceita, principalmente nos tribunais superiores, os desembargadores. Eles têm sido muito divididos as decisões. E o que acontece? Nesse artigo 606, ele diz assim que tem que ser avaliado pelo método de saída, veja bem, de saída, não é de entrada, então não sendo de entrada, não são os valores históricos da contabilidade, são métodos de saída, e avaliando ativos tangíveis e intangíveis. E aí, nesse momento também, cria-se um outro problema. O que é ativo intangível? Muitas pessoas, por falta de prática nessa área, eu acho que principalmente isso, ou por um aprofundamento maior, pensa que o intangível é o goodwill, e muitas vezes escreve isso em seus laudos, e muitas vezes é o tal do fundo de comércio. Mas, na realidade, o goodwill e o fundo de comércio é uma parte do intangível que você não consegue mensurar. Então você tem todo o intangível ali, e uma parte que você não consegue mensurar, ele é o goodwill ou o fundo de comércio. Então isso vira uma confusão muito grande. Eu desenvolvi, junto com o pessoal lá da USP, da FIPECAF, um fluxograma onde eu tento explicar o que é um bem intangível e o que é um goodwill de uma maneira que todos possam entender. E vamos fazer isso em seguida. Então, quando eu falo do processo físico e operacional, quando eu estou querendo falar do processo físico e operacional, querendo demonstrar ele, eu estou querendo enxergar o modelo de negócio da empresa. Cada empresa tem um modelo de negócio diferente. Então não adianta pegar aquela planilhinha básica e projetar demonstrações financeiras, DRE, né? Precisa estudar o modelo físico e operacional da empresa. O modelo de negócio, em linhas gerais, como da empresa avaliada,
gera resultados. O diagrama abaixo resume as 6 etapas que compõem a geração das receitas decorrentes do negócio. Isto sobre uma visão de gestão econômica, né? A captação dos clientes e pedidos. Nós fazemos isso por um meio orgânico e pelo meio inorgânico. O meio orgânico, por meio de ações de mídias sociais, indicações de clientes e outros profissionais, prospecção de clientes e inorgânicos são eventuais aquisição de empresas concorrentes. Tudo isso cai num departamento de venda, que tem o entendimento das necessidades do cliente, tá certo? Ele fica lá estudando a necessidade dos clientes. Aí ele vê a análise de demanda do cliente, análise físico-operacional das necessidades, precificação, quer dizer, que preço eu vou praticar à vista e a prazo, qual é a curva de vida do meu produto, e aí eu geralmente devo ter um orçamento disso. E aí eu faço as receitas, que estão bem baseadas nessa captação de clientes. Serviço de transporte, aqui no caso da empresa era uma empresa de serviços de transporte, serviço de armazenamento, serviço de carga e descarga. E aí eu faço a execução do serviço, prestação de serviço conforme especificado em contrato, faturamento de cliente. E o departamento de clientes vendo as contratações. Essa é uma visão que você tem que ter antes, porque senão como é que você vai fazer o valuation? E aí, logo em seguida, eu uso esse conceito de avaliação, que é um diagrama de avaliação de um ativo pelo fluxo de caixa descontados. O que é essa avaliação? Como é que é o passo a passo que você vai fazer? Então, você tem os dados econômicos e financeiros históricos. O que é isso? São os 5 últimos anos que você pegou da empresa. Geralmente, eu ponho num BI e coloco mês a mês, são 60 meses. Eu faço os ajustes necessários, contas que estão classificadas fora dos conceitos do CPC e essas coisas. Como eu disse, estou falando para empresa de médio e pequeno tamanho, pego os dados econômicos e financeiros e ajusto, faço uma análise desses dados históricos e ajuste. Eu também costumo passar esses valores a valor presente. Eu faço uma espécie de uma correção integral de uma maneira mais simplificada. Aí eu pego os cenários e premissas. Os cenários econômicos vêm do planejamento estratégico. Como eu disse lá, né? Onde a empresa quer chegar daqui a 10 anos, se ela é uma empresa de qualidade, se ela é uma empresa de custos baixos, se o ciclo de vida do meu produto vai acabar nesse período ou não. Aí eu faço planejamentos operacionais, que são planejamentos de longo prazo. Faço a modelagem econômica, receita, despesa, capex, demonstrações financeiras. Faço a projeção do fluxo de caixa, o explícito, né, que é de 5 a 10 anos, que todo mundo vê, e o da perpetuidade. E aqui, nós vamos falar depois, nós usamos uma taxa de desconto baseado no WACC, que é o custo ponderado médio de capital. Em avaliações na área de fórum, judiciais, né, o pessoal tem o hábito de usar índices inflacionários, isso distorce as coisas, mas nós vamos falar nisso oportunamente. E aí eu tenho o fluxo de caixa presente dos sócios, período explícito, a taxa de desconto e tenho também o fluxo da perpetuidade. Eu pego os fluxos de caixa 1 e 2, que é o valor explícito e a perpetuidade, somo, vejo o fluxo de caixa, ajusto com os ativos não operacionais, acho o valor econômico dos sócios, faço outro ajuste se houver necessidade de despesas, custos que não estão apropriados, e eu tenho o valor patrimonial da empresa, que é o equity value. E aí, eu queria só fazer uma análise do seguinte, né? O que é essa avaliação que eles falam? São avaliações dos intangíveis. E aqui eu queria trazer um modelo de avaliação de intangíveis, também de acordo com o fluxograma que a gente montou aqui. Isso está na USP, está em vários lugares, dissertações, né? E aí é uma confusão, né? Porque quando você faz avaliação de empresa judicial, está havendo uma certa confusão de como avaliar isso. Por quê? Porque tem o artigo 606 do Código de Processo Civil, que diz que os ativos devem ser avaliados a preços de saída
e tem que avaliar os tangíveis e os intangíveis, ativos e passivos. Aí o pessoal começa a fazer uma confusão danada, achando que intangível é goodwill, que é fundo de comércio. Então, eu queria só trazer uma breve análise disso. Então, a gente vê o modelo de negócio, o planejamento de negócio, as licenças e os direitos, e os deveres e valor. Primeira coisa que a gente vai fazer: existe benefícios futuros? Se existir, vem para cá. Se não existir, é goodwill. E aqui você define o que são ativos intangíveis. O que eles têm que ter? Benefícios futuros econômicos, que são obtidos contratualmente ou legalmente. São passíveis de serem separados, quer dizer, tem que ser separados? Se não, problema. Se sim, vem para cá. Se sim, também vem aqui. E se existe controle suficiente sobre esse ativo. Se não, cai para o goodwill. E aí, se sim, nós temos os fluxos futuros que podem ser reconhecidos e separados com confiança. Se não, a gente cai aqui. Estima-se o valor do ativo intangível. A vida útil econômica é definida. Sim, se não amortiza, não se amortiza a vida útil econômica. Essa é uma visão só para a gente entender isso aí e não começar a falar intangível é a mesma coisa, que isso é um pouco absurdo. Então, é bom usar as nomenclaturas certas.